Chegou a hora do Inter desligar um pouco do Brasileirão, que é a sua prioridade, é a grande obsessão para essa temporada, e voltar a focar na Copa Sul-Americana. Afinal, nesse momento, o Inter é terceiro colocado do grupo. Tá ficando de fora, inclusive, dos playoffs, que os segundos colocados de cada grupo acabam disputando. Lembrando, somente o primeiro colocado de cada grupo consegue a classificação direta para a próxima fase. Os segundos colocados acabam disputando playoffs com os eliminados da Copa Libertadores da América. Então é hora agora do Inter voltar a focar na Copa Sul-Americana. Afinal, tem partida contra o Delfim, líder do grupo, fora de casa, na quinta-feira, no horário bem bosta, né, torcedor colorado? Pelo menos para nós, às 11 horas da noite. Lembrando, se o Inter vencer essa partida, pode assumir a liderança do grupo, ter uma vida mais fácil daqui pra frente na Copa Sul-Americana, que aliás, dada a qualidade do elenco do Internacional, é obrigação. Não podemos aceitar e normalizar nada diferente que não seja uma classificação em primeiro lugar no grupo. Mas por que eu tô falando dessa partida? Porque além de ela ser muito importante em termos de tabela, e pensando no futuro do Inter na competição, em dar mais calma em meio a tantas competições, a equipe do Delfim tá desmerecendo o Inter, tá subestimando o Internacional, ao menos através de alguns discursos. Conforme apurado pelo colorado Theo Silveira, ele que tem apurado muitas informações, recomendo acompanhar o Theo nas redes sociais, o atacante Gianni Cagua, do Delfim, falou sobre esse confronto e garantiu que, apesar da qualidade do elenco do Internacional, esse não é o jogo mais difícil do Delfim no ano, que são 11 contra 11 dentro de campo e que, portanto, embora sim o Inter tenha boas peças, não é o confronto mais difícil do Delfim em 2024. E óbvio que eu entendo que o atacante do Delfim não chegaria e, falaria somente elogios pro elenco do Internacional, diria que são muito superiores, óbvio que não, mas é inegável que, dada a qualidade do Inter, as peças que o Inter tem hoje e as competições que o Delfim disputa o campeonato equatoriano, o fraquíssimo campeonato equatoriano. Então é óbvio que é sim o jogo mais difícil do Delfim na temporada. O Inter é sim, a gente sabe, a equipe mais qualificada que o Delfim enfrentou até o momento em 2024. Então esse discurso por parte do atacante da equipe equatoriana me parece muito mais desmerecendo o Internacional, do tipo, olha, tudo bem, eles têm um time bom, mas eles não são tudo isso. O Delfim enfrenta aqui no Equador equipes melhores. E isso não é verdade. Óbvio, repito, eu não esperava que eles colocassem o Inter num pedestal. Mas é o tipo de discurso que dá pra evitar, né? É o tipo de discurso que acaba desmerecendo o adversário. E um adversário que é, sim, muito melhor que o Delfim. O Inter tem muito mais time do que o Delfim e muito mais time do que qualquer outra equipe do seu grupo na Copa Sul-Americana. Espero que, inclusive, essa declaração chegue no vestiário do Internacional para dar aquele estímulo um pouco maior. Não que precise de muito estímulo para vencer o Delfim, afinal, repito, o Inter tem mais time. Mas que esse discurso desmerecendo o elenco do Internacional, dizendo que não é o jogo mais difícil do ano, chegue lá para dar aquele gás um pouquinho a mais, aquela vontade um pouquinho maior para essa partida contra o Delfim. Aliás, falando em partida, o Inter vai ter uma verdadeira maratona de jogos no próximo mês. Isso porque nós estamos hoje no dia 22 de abril. Até o dia 22 de maio, o Inter vai disputar 9 partidas. Isso contando Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. 9 jogos no período de somente um mês. E é natural que o Inter vai ter que revezar, vai ter que fazer o famoso rodízio. É inviável que o técnico Eduardo Cudê coloque em campo em todos os jogos o melhor que tem, o time totalmente titular. Por que eu tô falando disso por aqui? Antes que daqui a pouquinho alguns torcedores colorados comecem a ter ataque de pelanca, do tipo, ai, não pode revezar, não pode, tá desmerecendo competição. Não é desmerecer competição.
O calendário agora aperta, torcedor colorado. E sim vai ter rodízio. E a tendência é justamente que este rodízio ocorra na Copa Sul-Americana. Afinal, como o próprio Kudê já falou e o presidente Alessandro Barcelos também já disse, o foco é o Campeonato Brasileiro. A obsessão é o Brasileirão. Então o Inter não vai poupar no Campeonato Brasileiro e deve sim colocar um time alternativo na Copa Sul-Americana. Repito, 9 jogos em somente 30 dias, nos próximos 30 dias, por 3 competições diferentes. Esse é o calendário maluco e que tantos treinadores acabam cobrando e falando que é desumano. Afinal, os treinadores não têm tempo para ajeitar as coisas, estão sempre envolvidos em viagens, ainda mais em um país enorme como o Brasil, onde tudo é longe. Então, realmente acaba sendo necessário este rodízio, este revezamento. Isso quer dizer que o Inter tem uma desculpa para talvez não se classificar na Copa Sul-Americana? Não tem. Mesmo colocando uma equipe alternativa, mesclando, colocando alguns jogadores ditos como reservas, mesmo assim o Inter tem um time melhor, um elenco melhor do que qualquer outro time dessa sua chave, desse seu grupo na Copa Sul-Americana. Então, embora vá sim fazer esse rodízio, tem obrigação de classificar na primeira colocação. Mas enfim, torcedor colorado, te prepara que vem rodízio pela frente, um rodízio necessário, infelizmente devido a esse calendário maluco e atolado do futebol brasileiro. E pra gente encerrar esse papo, eu quero falar sobre uma especulação que tá rolando nas redes sociais, de que o zagueiro Thiago Silva pode talvez reforçar o Internacional. Essa é uma tese que tem ganhado força nas últimas horas, principalmente no Twitter. Afinal, o Thiago Silva está encerrando seu contrato com o Chelsea da Inglaterra, não vai renovar por lá e disse que já tem o seu destino definido, que vai revelar para a imprensa e para o mundo nos próximos dias. E é inegável que o Internacional tem buscado nessa temporada jogadores de muita qualidade, jogadores inclusive de renome no futebol mundial. Então realmente não seria nenhuma loucura imaginar que o Inter teria ao menos feito uma proposta por Thiago Silva. Apesar de 39 anos de idade, ainda está jogando em alto nível. E é um zagueiro que já disputou Copas do Mundo, é um zagueiro de seleção brasileira e que tende a agregar muito no futebol brasileiro caso venha para cá. E mais, ele vai poder se transferir para qualquer clube do mundo totalmente sem custos. Ou seja, o Inter não teria que pagar, por exemplo, para um Chelsea da Inglaterra para contratar o Thiago Silva. Ele vai ficar sem contrato agora a partir da metade do ano. Enfim, diante de todas essas especulações nas redes sociais, diante de todos esses será ou cairia como uma luva, eu conversei com o empresário dele agora há pouco, o Paulo Tonieto. E eu questionei o seguinte, se o jogador foi procurado pelo Internacional. Afinal, repito, seria uma negociação sem custos, bem no estilo que o Internacional gosta de fazer, que a gestão de Alessandro Barcelos gosta de fazer. E ele me disse o seguinte: boa tarde, se ele vier para o Brasil, somente para o Fluminense. Então assim, se o Thiago Silva realmente voltar para o futebol brasileiro aos 39 anos de idade, agora em reta final de carreira, embora ainda esteja jogando em alto nível, o empresário garante que somente para o Fluminense. E aí eu questionei, tá, mas o Internacional chegou a procurar vocês, chegou a pelo menos tentar conversar, saber de valores, fazer alguma proposta? Porque é natural, afinal o Thiago Silva é um jogador que ainda tem mercado, é um jogador de renome mundial. E ele me garantiu que não, que o Internacional em nenhum momento sequer procurou ele, o empresário do Thiago Silva, não procurou o atleta, não demonstrou interesse. Então tá aí, torcedores colorados que estão criando essas teorias em redes sociais de que o Thiago Silva talvez possa vir na janela da metade do ano. Não vem, o empresário garantiu que o Thiago Silva no Brasil só volta para o Fluminense. E de verdade, embora eu não tenha esta confirmação por parte do Paulo Tonieto, empresário do jogador, acredito que sim, o destino dele será no Fluminense. Então, torcedor colorado que quer o Thiago Silva, tira o cavalinho da chuva, o Inter não procurou,
confirmei com o empresário se ele voltar pro Brasil, somente pro Fluminense. E antes da gente encerrar esse papo, fica aquele convite para que tu comente por aqui. O que tu acha? O Kudê deve fazer este rodízio como fará? Tu concorda também comigo que é algo que é necessário, infelizmente, devido ao calendário? Ou tem que colocar força máxima em todos os jogos? Porque tem torcedores que apoiam isso. Dizem que os jogadores, como ganham muito bem, tem que jogar sempre. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E tu acha que o Inter acertou em sequer procurar o Thiago Silva? Ou pelo menos valia uma procura, valia demonstrar o interesse? Comenta por aqui pra gente trocar então aquela ideia bacana e respeitosa, como sempre acontece aqui nos comentários. E se tu ainda não é inscrito no canal, fica aquele convite muito importante pra gente chegar daqui a pouquinho, quem sabe, nos 20 mil inscritos. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!